Boa tarde. Hoje apresentaremos mais um seminário da disciplina de Inglês 6 do curso de Licenciatura em Letras do IFCE Campus Tianguá, ministrado pelo professor Elielson Mesquita. Dentre das abordagens, apresentaremos sobre a sugestopédia ou a dessugestopédia. É importante frisar que são duas nomenclaturas que se aplicam ao mesmo método, só que há uma diferença na evolução do método que explicaremos ao decorrer da apresentação. A equipe é composta por Ana Carolina, Andressa, Natália, Jaciele e por mim, de Jailson, que aqui vos apresento. Sobre o método, ele é um método que foi desenvolvido por um búlgaro, um psicoeducador, o Jorge Lazanov. Lembrando que foi desenvolvido especialmente ou intencionalmente para o ensino de crianças, primeiro e segunda série, que seria uma representatividade seria a primeira e segunda série, que seria aquele período de alfabetização, ensino de movimentos, linguagem, que aí nós vamos também associar um pouco a ensino de uma nova linguagem, de uma segunda língua. Ela é específica na aprendizagem e ela trabalha com o que vamos chamar de sugestologia, dando sugestão. É preciso não confundir sugestão com hipnose. É uma coisa muito frequente, é a associação de sugestão com hipnose. E o método não se trata disso. Ele vai descrever como uma ciência que se concentra com um estudo sistemático, consciente ou não consciente de influências. Ou seja, você vai dar influências, estímulos para um estudante e assim ele vai adquirir um conhecimento. Quando ele fala isso, o método dele já é aceito, é um método reconhecido pela ONU, só que ao mesmo tempo é um método que tem bases muito arcaicas. Ele se baseia na tradição da yoga, da soviética, da psicologia soviética e da Raja Yoga, que é basicamente era tratamentos da antiga União Soviética que lidavam com o comportamento das pessoas. Lembrando que União Soviética é um período ali de conflito, que precisavam meio que domesticar os seres humanos, e ele acaba trazendo algumas habilidades para esse novo método. Aí vem aí a questão da sugestopédia. Olha o que acontece. Sugestopédia foi o nome em qual foi iniciado o método. Só que, com o decorrer do tempo, esse método foi evoluindo. Foi chamado de dessugestive. O que aconteceu? De sugestopédia, mais aceito hoje é dessugestopédia. É uma questão de nomenclatura devido à evolução do método. A partir da aquisição da linguagem, em si, o Lazanov diz que não é importante, não se trata não articula a teoria da linguagem dentro do método. Claro que há uma organização, vai ouvir a memorização, ali o uso da música, ele vai ter vários tipos de elementos linguísticos na hora de ensinar, só que ao mesmo tempo ele não sistematiza isso dentro do método. É interessante falar que é um dos grandes problemas do método não ter essa sistematicidade. Também, pelas pesquisas que tivemos,
o método acaba sendo um método que ficou muito preso na Bulgária por conta... olha o que aconteceu. Os alunos que foram... As 18 escolas que foram sujeitos a esse método, os alunos de primeiro e segundo ano adquiriram níveis suficientes em 2 anos para avançar para o quarto. Ou seja, foi um método inovador, surpreendente, aceito pela ONU, só que os países vizinhos meio que avacalharam o método. Sendo assim, o método ficou estritamente preso dentro do país. Claro que existem professores até mesmo brasileiros que usam o método, só que não é muito comum. Dando prosseguimento, Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria da aprendizagem. Suggestion. A sugestão, ela é o ponto principal deste método, pelo próprio nome que já fala, né? E Lozanov, ele fala que a sugestão, ela parece envolver um descarregamento de bancos de memórias, ou seja, são retiradas da memória aquelas memórias indesejadas ou bloqueadas. E aqui neste método, a sugestão, ela faz um carregamento de memórias, apenas as memórias desejadas e as memórias facilitadoras. Dentro deste método, também existem alguns elementos que fazem com que esses bancos de memórias sejam carregados. Por exemplo, a autoridade. Todos os estudantes lembram melhor e aprendem melhor quando eles são mais influenciados pelas informações que chegam de fontes confiáveis. Os professores, neste método, eles são fontes de autoridade, onde os alunos eles podem confiar nas suas informações. E tem também a infantilização. Aqui, a autoridade, ela também é usada para sugerir uma relação de professor-aluno como a de um pai para um filho. Ou seja, além do professor ele ser a autoridade, ele também passa confiança para o aluno e assim a aprendizagem ocorre mais facilmente. Também temos o duplo planejamento, que o aluno ele não aprende apenas com as informações, ou seja, com os conteúdos em si, mas também ele aprende com o ambiente, com o ambiente que aquela aprendizagem ocorre. Por exemplo, decoração de salas, que as meninas vão aprofundar mais adiante. E temos também a entonação, ritmo e o concerto pseudo-passivo. Em relação à entonação e ao ritmo, se refere quando o professor ele está lendo algum determinado texto e, no fundo, há uma música. De acordo com o ritmo da música, o professor vai acompanhando a sua leitura. Isso também ajuda muito para os alunos. E o concerto pseudo-passivo, ele, justamente esse fundo musical, que ajuda a ter um relaxamento dos alunos. Onde induz uma atitude relaxada, onde as tensões e as ansiedades, elas são aliviadas. E o que aumenta é o poder de concentração dos materiais. Pode passar. Os objetivos. Bem, os objetivos desse método. A sugestopédia, ela visa fornecer uma capacidade de comunicação de forma avançada e rápida. Justamente essa conversação, ela é trabalhada através de diálogos com os alunos e com o professor também. Baseia suas afirmações de aprendizagem no domínio
do aluno em listas de pares de vocabulários. Os vocabulários, eles também são bem focados nessa parte de vocabulário, para se aprender as palavras, para poder haver a conversação. Sugere aos alunos que é apropriados que eles estabeleçam objetivos para si próprios. Esse também é um dos objetivos, pois o aluno entrando numa aula de idioma, ele tem que ter um objetivo para si próprio, para que aquela aula ela não seja algo apenas, digamos, forçada para o aluno, mas que ele mesmo queira e tenha o desejo de aprender. E o objetivo principal de ensino não é a memorização. Há sim a memorização, mas o mais importante é que haja a compreensão e a criatividade para solucionar problemas. Pode passar. Os princípios. Acelerar o processo de aprendizagem para a comunicação. Os professores, eles querem acelerar esse processo de aprendizagem e para fazer isso, eles devem trabalhar com a força mental dos alunos. Ou seja, a mente ela deve ser aprimorada e aperfeiçoada. E isso justamente ocorre desconstruindo barreiras psicológicas que os alunos eles trazem com eles. E neste método eles também aprendem situações e técnicas para ativar o consciente deles. O aluno ele deve confiar e respeitar o professor. Para esse método ter sucesso, o aluno ele deve ver o professor como autoridade e para se sentir mais confiante de aprender. A aprendizagem é facilitada em um ambiente alegre. A aula deve ser em um ambiente alegre para trazer ao aluno um efeito de diversão e tranquilidade. O professor ele deve interagir com os alunos, estimulando o diálogo, como já foi falado, e a linguagem ela virá naturalmente. Ou seja, a partir do momento que o aluno entra para aprender a determinada língua, é importante que ele saber que ele não precisa se esforçar muito para aprender aquela língua, pois ela virá de uma maneira natural. E uma maneira natural e fácil. E dessa forma, o professor ele deve quebrar as barreiras psicológicas que os alunos trazem consigo. Deve oferecer ao aluno relaxamento e confiança. É justamente o que eu falei sobre o conceito pseudo-passivo, onde o aluno ali ele vai estar relaxado, mas focado naquela determinada aula, na aprendizagem dele. A língua vem em primeiro lugar, a linguagem, na verdade, e em segundo, os fatores que influenciam a mensagem linguística. Ou seja, a linguagem ela vem primeiro justamente por o foco ser a comunicação, como, por exemplo, aprendendo vocabulários. E a gramática, ela também é vista, mas ela é menos, o foco na gramática ela é menos do que no vocabulário. E em segundo plano, em segundo lugar, estão os fatores que influenciam a mensagem linguística. Ou seja, como a maneira que alguém se veste ou o comportamento de alguma pessoa. E o professor, ele deve conhecer os históricos de seus alunos. Justamente como eu falei, para que é importante que ele conheça o histórico dos alunos para trabalhar nos
nos seus medos e nos medos que eles trazem ao se deparar com uma nova língua. Então, o PE é o institucional dos materiais. Os materiais, eles consistem em materiais de apoio direto, que é principalmente o texto, e materiais de apoio indireto, que inclui acessórios de sala e música. O texto ele é organizado em torno de 10 unidades, e o livro didático deve ter uma força emocional, qualidade literária, e ele deve ter também personagens interessantes. E os problemas de linguagem que são colocados nesse momento, eles devem ser introduzidos de uma forma que não preocupe ou distraia os alunos do conteúdo. E segundo Ozanov, os sistemas traumáticos e o material legal desagradável, eles devem ser evitados. E cada unidade deve ter uma única ideia, apresentando alguns subtemas. Embora não seja um material de linguagem, o ambiente de aprendizagem ele desempenha um papel central na sugestopeia. Os elementos importantes do ambiente eles precisam ser enumerados. Os materiais de apoio indiretos, que é a questão do ambiente, que eles compreendem na aparência da sala de aula, que é uma sala que deve ser clara, alegre, os móveis, que são cadeiras reclináveis, dispostas em círculos, e a música também é importante nesse processo. Deixa eu passar. E as técnicas? Nós temos o Classroom Setup, aqui o desafio para o professor é criar um ambiente na sala de aula que seja claro, alegre, como a Jaciele já mencionou, as paredes elas podem ser decoradas com cenas de um país onde fala a língua-alvo. Essas condições elas nem sempre são possíveis. No entanto, o professor ele deve tentar proporcionar esse ambiente o mais positivo possível. Peripheral Learning. Essa técnica se baseia na ideia de que percebemos muito mais do que o nosso ambiente e do que atendemos no consciente. Aqui alega-se que colocar cartazes contendo informações gramaticais sobre a língua-alvo nas paredes, sala de aula, os alunos irão absorver os fatos necessários, sem tanto esforço. O professor, ele não chamar atenção para os pôsteres. Ele pode ou não chamar atenção para os pôsteres, os cartazes. Eles são alterados ao longo do tempo para fornecer informações gramaticais adequadas ao conteúdo que os alunos estão estudando. Aí nós temos também Positive Suggestion. Responsabilidade do professor proporcionar fatores sugestivos para uma situação de aprendizagem, ajudando assim os alunos a quebrar as barreiras da aprendizagem que trazem consigo. Os professores eles podem fazer isso por meios diretos e indiretos. A sugestão direta apela à consciência dos alunos. Por exemplo, um professor diz aos alunos que terão sucesso, mas a sugestão indireta apela ao subconsciente dos alunos. E, na verdade, ela é considerada uma das mais poderosas das duas. E temos também a Choose a New Identity, que os alunos escolhem um nome no idioma destino e uma nova ocupação. E à medida que o curso continua, os alunos eles têm a oportunidade de desenvolver toda uma biografia sobre eles mesmos. E mais tarde podem ser solicitados a falar ou escrever sobre sua cidade natal, sua infância, família fictícia. Eles criaram no início eles foram solicitados no início.
temos o role play. Aqui é uma espécie de dramatização de papéis. Os alunos são convidados a fingir temporariamente que são outra pessoa e atuar no idioma destino como se fossem essa pessoa. Que eles são frequentemente solicitados a criar suas próprias linhas relevantes para a situação, ou seja, eles criam falas e tudo mais. Temos também o first concert, ou passive concert. Aqui, depois que o professor apresenta uma história, conforme relatado, ele chama a atenção dos alunos para alguns pontos gramaticais específicos que surgem nessa história. Ele lê o diálogo na língua-alvo e os alunos eles ficam com cópias desse diálogo, dessa história, no idioma destino e na sua língua nativa. E eles fazem referência a ele enquanto o professor lê. E no fundo tem uma música. É importante mencionar que o professor, ao longo que ele vai contando a história, coloca uma música por alguns minutos. O professor ele inicia a leitura lenta e dramática, ela é sincronizada a entonação com a música. O primeiro período romântico é sugerido. A voz do professor sobe e desce de acordo com a música, ou seja, a entonação dele deve de acordo com a música para fazer com que os alunos fiquem relaxados. Primary Activation. Não, second concert. Na segunda fase, os alunos são convidados a colocar seus roteiros de lado e simplesmente ouvem enquanto o professor lê o diálogo em uma velocidade normal. A professora senta-se e lê com acompanhamento musical. O conteúdo aqui, ele rege a forma como o professor lê o roteiro, não a música, que é pré-claro a roupa. Primary Activation. Essa técnica é da seguinte maneira. São componentes da fase ativa da lição. Os alunos eles vão fazer o quê? Eles relê de forma divertida o diálogo no idioma alto, em voz alta. E isso pode acontecer em grupos ou de forma individual. E por último, nós temos a Creative Adaptation. Os alunos eles realizam várias atividades e essas atividades são destinadas a ajudá-lo a aprender sobre o novo material e a dá-lo de forma espontânea. E essas atividades, elas são recomendadas para essa fase, elas incluem canto, dança, dramatização, jogos, entre outros. O importante é que essas atividades são variadas, elas não permitem que os alunos se concentrem na forma da mensagem linguística, mas apenas na intenção comunicativa. Pode passar. Bom, o papel do professor. Nessa metodologia, o professor ele tem um papel ativo, pois ele, como instrutor, ele é que vai dar os comandos, ele vai criar situações no ambiente no qual os alunos se encontram. Além disso, os alunos eles devem se encontrar motivados desde o início. Por isso que no momento que o professor entra em sala de aula, ele tem que motivar seus alunos. Ademais, o professor ele deve instigar os seus alunos durante as atividades para que eles participem. E depois disso, o professor ele vai apresentar um material linguístico de uma forma que provavelmente estimule na recepção e na retenção positiva por parte dos alunos. Lozanov ele lista vários comportamentos esperados com relação ao professor. Aqui nós temos alguns pontos. O primeiro deles, mostrar absoluta confiança no método. O que seria isso? O professor deve ter confiança em si mesmo, para assim transferir essa confiança para os seus alunos, para que dessa forma eles possam aprender de uma forma mais rápida. Ou seja, o professor que está ali na frente, ele tem que ter uma postura confiante
transferir o conteúdo com total segurança para que os alunos não tenham a desconfiança da maneira como ele ensina. E essa maneira confiante faz com que a aprendizagem ocorra de uma maneira mais rápida. E no segundo ponto, nós temos mostrar uma conduta meticulosa nas maneiras e no vestuário. Ou seja, o professor deve ser cuidadoso, minucioso e atencioso com os detalhes tanto da aula como com relação aos alunos. E ele deve se vestir de uma maneira adequada, não com qualquer roupa, com uma roupa que mostre a segurança que ele deve passar para os seus estudantes. No terceiro ponto, nós temos organizar adequadamente e observar rigorosamente as etapas iniciais do ensino. Isso inclui a execução de música, além da pontualidade. O professor ele vai chegar cedo em sala de aula, ele vai organizar todo o material que vai ser utilizado, vai colocar as cadeiras da forma que ele quer que a sala esteja em círculo, em semicírculo, e ele vai tornar aquele ambiente confortável e aconchegante. E dessa maneira, quando os alunos chegam em sala de aula, eles se sentam nos seus lugares, e aí, quando todos estão confortáveis, o professor coloca uma música barroca, que seria uma música clássica, no fundo da sala, para que os alunos possam se concentrar e relaxar a mente. No quarto ponto, nós temos manter uma atitude solene em relação à sessão. Aqui o professor ele vai impor as ações formais e regras estritas que devem ser seguidas pelos alunos. Ou seja, o professor vai dar determinadas ordens e os alunos vão ter que seguir elas. Próximo slide. E no ponto 5, nós temos, o professor vai ter que enfatizar atitudes globais em vez de analíticas em relação ao material. Ou seja, ele não vai pegar apenas um material específico para dar durante aquela aula. Ele vai juntar vários materiais que gerem atitudes globais dos alunos, onde eles podem, contar uma história. Nessa história, eles vão contar o contexto que aquilo aconteceu, para que os alunos tenham uma visão global. E no sexto ponto, nós temos manter o entusiasmo. O professor ele deve mostrar entusiasmo para assim motivar os alunos com sua tonalidade de voz. Ou seja, aqui a gente pode perceber que o professor ele não pode alterar muito a voz, porque isso atrapalharia na aprendizagem dos alunos. E nessa metodologia, a gente pode ver que o professor ele desempenha vários papéis durante as aulas, como de professor, psicólogo, animador de grupo, psicoterapeuta, autor, artista, entre outras. Ou seja, o professor aqui tem várias funções. Agora nós vamos falar um pouco do papel do aluno nessa metodologia. Nessa metodologia, o aluno ele tem um papel passivo, uma vez que ele recebe instruções tanto do professor como do material. Percebe-se que, diferentemente de outras metodologias, no qual os alunos eram protagonistas, como que a gente viu na aula passada, nessa, o aluno não é o protagonista. Quem é o protagonista é o professor. Mas, apesar disso, os estudantes que participam desse curso de línguas, eles se voluntariam. E tendo se oferecido para este curso, eles têm que ser comprometidos com a aula. E tem várias coisas que eles não podem fazer, como uma delas é fumar, beber, são proibidos durante as aulas. Porque essa aula ela foi criada para crianças, mas também ela foi aplicada com jovens e adultos. E, além disso, o estado mental dos alunos é fundamental para o sucesso. E é por isso que eles devem renunciar às substâncias que alteram a mente e outras distrações. Por isso que os alunos eles devem mergulhar no procedimento do método.
Os alunos eles não devem tentar, imaginar e nem manipular ou estudar o material apresentado, mas eles devem manter um estado pseudo-passivo, no qual o material passe a atingi-los e atravessá-los, gerando assim a aprendizagem. E espera-se também que os alunos eles tolerem de fato e estimulem a sua própria infantilização, em parte porque isso é conseguido pelo reconhecimento da autoridade absoluta do professor, como a Jacela já tinha falado lá atrás, e porque eles têm que se entregar às atividades e às técnicas destinadas a ajudá-los a recuperar a autoconfiança, a espontaneidade, a receptividade. E uma coisa interessante é porque os alunos que vão fazer esse curso, chegando lá no primeiro dia de aula, eles recebem um crachá com um nome fictício. Ou seja, eles não vão utilizar o nome verdadeiro deles. Eles vão, por exemplo, se eu sou Natália, lá não vai ser Natália, vai ser outro nome que seja de origem da língua-alvo. E depois disso, que eles adquirem uma nova identidade, eles vão ser tratados com aquele nome que o professor deu para ele durante o período que ele vai estar frequentando aquele curso. E porque eles dizem que quando você está aprendendo uma nova língua, é diferente, você vai aprender a respirar diferente, você vai aprender a se movimentar diferente, por isso que eles criam um novo personagem na nova língua. Agora, nós temos a relação entre professor e aluno. O professor, ele inicia interações com todo o grupo de alunos, desde o início do curso de idiomas. Inicialmente, os alunos podem responder apenas de forma não verbal, ou seja, os alunos eles não utilizam signos, eles utilizam signos visuais, como imagens, expressões faciais, danças, ou alguma palavra que eles aprenderam da língua alvo e que tenham praticado. Depois de um certo tempo que os alunos eles já possuem o controle do idioma de destino, eles podem responder de forma mais adequada e até mesmo eles iniciam interações entre eles. E os professores eles não devem agir de forma diretiva, embora este método seja controlado pelo professor e não pelo aluno. Eles devem agir como um verdadeiro parceiro para os alunos, participando das atividades, como jogos, canções, naturalmente e genuinamente. Embora existam muitas técnicas que os professores usam, fatores como comunicação, como espírito, amor, respeito, são usados nessa metodologia. Pronto, agora a Andressa vai dar continuidade. Bom, e como que os erros são vistos nesse método, né? Os erros, eles são corrigidos suavemente pelo professor utilizando uma voz suave, né? Então, os alunos, eles jamais vão ser repreendidos ao errar. Os erros aqui, eles são vistos como um sinal de que o aluno está se esforçando e também um sinal da ausência do medo do aluno, né? Então, se o aluno errou, o professor ele repete cuidadosamente a frase da forma correta, usando uma voz suave e sem se dirigir diretamente àquele aluno que cometeu o erro. Pode passar. E as vantagens desse método, né? Bom, primeiramente, os estudantes, eles podem diminuir o filtro afetivo. O que seria esse filtro afetivo, né? Quando muitos alunos, eles acabam estabelecendo barreiras psicológicas que bloqueiam a aprendizagem e faz com que o nosso potencial mental, ele não seja todo utilizado por conta de barreiras psicológicas que a gente acaba impondo. E esse bloqueio, né, psicológico, ele se dá principalmente devido ao medo, né, de cometer erros. Aí o aluno acaba se reservando e acaba sendo um bloqueio.
Então, quando o aluno ele fica diante dessa situação de medo, né, de cometer um erro, ele fica tenso, né, e consequentemente ele vai ter a dificuldade de adquirir a linguagem por conta desse medo. Vai ser um bloqueio. E uma vantagem desse método é que ele vai propor, né, que é a combinação da dessugestão com a sugestão, como já foi explicado anteriormente, onde a dessugestão, né, ela vai descarregar as memórias negativas, né, que possam bloquear essa aprendizagem, e vai utilizar a sugestão, que vai inserir memórias boas, né, vai recarregar as memórias de memórias boas que possam facilitar o processo de aprendizagem na língua-alvo. Uma segunda vantagem é a preocupação com o aluno. Esse ele é um ponto positivo porque é um método que ele tem a preocupação, né, de criar um ambiente onde o aluno ele se sinta relaxado em sala de aula. Né? Ele cria todo um espaço que seja harmonizado, seja com a pintura das paredes, seja com cartazes, seja os alunos estando em círculo, ou seja, né, há essa preocupação de deixar o aluno bem, para ele se sentir relaxado, né? E para que essa barreira desse bloqueio do medo de errar seja quebrado. Então, o aluno, ele estando relaxado, né, mas sobretudo também o aluno estando focado, ele vai estar no seu estado ideal para poder aprender. Terceiro vantagem é o conceito de autoridade. Como já foi bem falado anteriormente, não é aquela ideia que o professor ele vai ser a autoridade dentro de sala de aula, né? Que ele vai ser todo o detentor do conhecimento. Não, a ideia aqui é de ter o professor como aquela referência, né, de informações. É como se o professor ele fosse uma fonte confiável de informação. E por último, é a aprendizagem periférica. Então, tendo em vista que a sugestopédia ela direciona o aluno para a não memorização, né, de vocabulário e nem a aquisição de hábitos de fala que sejam já prontos e decorados, mas pelo contrário, ela busca direcionar a atos de comunicação, né, que possam desenvolver as habilidades linguísticas. E para desenvolver essas habilidades linguísticas, os alunos eles podem desenvolver tanto de forma direta, né, mas também por meio de uma instrução de forma indireta. Por exemplo, os alunos eles podem ser incentivados pelos cartazes, né, que fazem parte do ambiente da sala. Por exemplo, os cartazes que contêm informações gramaticais ou que contêm vocabulário. E isso pode auxiliar o aluno na construção de frases simples, né? Por exemplo, vai que o professor peça para o aluno construir uma frase com base naquele tal cartaz que tem tais regras gramaticais, com tal vocabulário. Então, há essa aprendizagem periférica, né, de forma indireta. E isso acaba encorajando o aluno a desenvolver uma linguagem de forma independente, né? E, consequentemente, o aluno vai ficar mais confiante. Pode passar. As desvantagens desse método. Bom, primeiramente, tem a limitação do ambiente. É um método que ele vai ser difícil de ser praticado porque o professor ele vai ter dificuldade com relação ao número de alunos dentro da sala de aula, principalmente na realidade do nosso país, né? Onde tem no mínimo 30 a 40 alunos, né? 30 a 40 e poucos alunos. E sendo que esse método ele é mais indicado para um número de alunos que é mais limitado. Tem também a questão dos materiais para poder decorar a sala, né? Por exemplo, os cartazes. Muitas escolas não têm esse suporte, né? Então, às vezes é um custo-benefício que sai caro, né, para a escola. Em segundo, o uso da hipnose. Algumas pessoas, né, dizem que a sugestopédia utiliza a hipnose. E por isso ela pode ter efeitos ruins para os seres humanos. Então, algumas pessoas afirmam isso.
digamos que essas pessoas elas dizem isso porque a aquisição da linguagem ela não é feita de uma forma consciente. Terceira desvantagem é a aprendizagem de infantilização. A aula de sugestopédia ela acaba sendo condicionada a uma situação infantil, né, como a gente já viu anteriormente. E assim como ela foi desenvolvida para crianças, ela também pode ser aplicada entre jovens e adultos, que acaba que muitos alunos eles não vão gostar de ser tratados como crianças, né, por se acharem maduros. E por último, a música pode ser irritante e perturbadora. Então, a música ela pode ser uma vantagem, né, para aqueles que gostam e possuem essa facilidade de dividir a mente entre os dois lados, entre a música e entre se concentrar na atividade. Mas existe aquele grupo de pessoas que eles têm dificuldade de estudar com barulho, né? Acho que alguém conhece alguém que gosta de estudar com música, né? Eu, por exemplo, gosto de estudar no silêncio. Então, Lozanov ele afirma que a música ela vai ajudar a relaxar e a tornar o estado ideal de aprendizagem, né? Só que para essas pessoas, né, que não gostam, a música ela pode acabar atrapalhando e até irritando, né? Então, é um método que é complicado de ser praticado. Bom, agora nós vamos ter a demonstração, né, de um exemplo de uma aula em sugestopédia. Relax, relax, relax. Breathe in, breathe out. Relax, relax. In the morning, I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I have a shower. I have breakfast. Then I go to school. I go to school. Listen again. In the morning, I wake up, I wash my face, I brush my teeth, I have a shower, I have my breakfast, I go to school. Stand up, please. Stand up, please. Act with me. Act with me. In the morning, I wake up. I wash my face. I brush my teeth. I have a shower. I have my breakfast. I go to school. Thank you. Down. Down. Look at the board. Look at the board. You can sit down here. Down. Down. Down.
Repeat after me. Wake up. Wake up. Wash my face. Wash my face. Brush my teeth. Brush my teeth. Have a shower. Have a shower. Have breakfast. Have breakfast. Go to school. Go to school. Okay, thank you. Just a minute. No. Just a minute. Wash, My face. brush, My teeth. wake, Up. wash, My face. face. Wash, My face. go to school. Go to. Thank you. Thank you. Thank you. Now, I need all of you to teach each other, okay? Teach each other. Look at 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 him, please. Look at him, please. Look at him. Look at him. No, right? Look here, please. Here. Here. Look here, please. Look at him. As you look at him, keep quiet, please. Relax. Relax. Look at him. Look at him. Yalla. In the morning, In the morning, I wash my face. I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. I have a shower. I have a shower. I have my breakfast. I have my breakfast. I go to school. I go to school. Okay, thank you. Come here. Come here. Look at the work. Look at the work. Sit down, please. Sit down. I need a volunteer to come here. Yes, Ratib, you can come. Sit down here. Sit down this. Please, Muhammad. Sit down there. Sit down here. Sleep. All of us will tell Ratib and Ratib will act. Okay? All of us will tell Ratib and Ratib will act. Yeah, all of us. In the morning, In the morning, I wake up. I wake up. I wash my face. I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. I have a shower. I have a shower. I have my breakfast. I have my breakfast. I go to school. Thank you, Ratib. Thank you. Thank you for you all and see you in. Bem, pessoal, essa foi nossa apresentação. Com a finalização do vídeo, essas são as referências que usamos. Agradecemos a todos pela compreensão e pela atenção de todos.